Olá, amigos do canal Mente Independente, a todos os amigos aí e livre pensadores. Meu nome é Robson e eu vou ler dois versículos hoje da Bíblia para você. Eu gostaria que você acompanhasse comigo porque eu achei muito importante trazer essa explicação, que vão falar sobre dois vídeos que eu tenho no canal Mente Independente. Um se chama A Invenção do Diabo, que está no YouTube, e outro A Origem dos Demônios, que está tanto no YouTube quanto no TikTok quanto no Instagram. Pode parecer será que diabo, satanás, demônios não tem a mesma origem? E nesses meus vídeos explicam qual é a origem. Mas eu vou deixar aqui dois versículos primeiro. Primeiro se encontra em 2 Samuel, capítulo 24, e versículo 1. Diz assim, ó: A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. O segundo versículo está em 1 Crônicas, capítulo 21, e versículo 1. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Observe que esses dois versículos falam do mesmo evento histórico. Mas em um, diz que foi Deus que se irou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Enquanto em Crônicas, o segundo, diz que foi Satanás. E por que isso? Gostaria que você assistisse. Por isso eu não vou comentar muito, vou trazer só uma conexão, e um fundo mais histórico sobre isso daí, sobre esses vídeos, é a invenção do diabo. Você vai observar que o povo de Israel, quando se tornou monoteísta, ou seja, acreditava em um só Deus, para eles a existência de alguém que se opusesse a Deus, que fosse inimigo de Deus, era praticamente uma heresia. Para eles, Deus era o autor tanto do bem quanto do mal. E Satanás, ou o diabo, na verdade era uma função. Uma função de um anjo ou espírito que fazia o mal ou então testava o fiel, mas a serviço de Deus. E não assim propriamente dita como hoje nós acreditamos de alguém que é inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Não, pelo contrário. Deus fazia o bem, Deus fazia o mal. Ou então, quando o mal era feito, era, era por um satanás, ou seja, por um anjo ou um espírito que era enviado de Deus. Mas como ele se tornou, então, essa figura que nós temos hoje? Bem, eu gostaria que você assistisse o vídeo A Invenção do Diabo, Porque você vai ver que foi sobre a influência que o povo de Israel teve de outras culturas, principalmente da religião persa, melhor dizendo, do zoroatrismo, que acreditava em um Deus do bem e um Deus do mal. E que o povo de Israel entrou bastante em contato com isso lá na Babilônia, durante o cativeiro babilônico. Ou seja, eles estiveram ali no exílio, tiveram contato com isso, e ao sair do exílio, eles começaram a ter a ideia, bom, para o zoroatrismo, é, existia um Deus que era do bem, que era totalmente do bem, enquanto existia um Deus que era totalmente do mal, responsável de toda a calamidade, tudo que era do mal. Então eles começaram a ter a ideia que talvez o Deus deles também era um Deus bom e responsável por tudo que era do bem, e que talvez existisse uma outra entidade que fosse responsável por tudo que era mal, E não era mais o Deus deles, Era esse outro ser. Então pegaram essa função de Satanás, que na verdade era alguém que trabalhava para Deus, e transformaram ela em um inimigo de Deus e do povo de Deus. Ou seja, até então, toda vez, por exemplo, que o povo de Israel perdia uma guerra, sofria na mão dos inimigos, era a ira de Deus, era Deus castigando eles, Deus repreendendo eles, como um pai castiga o filho, repreende o filho. E agora não. Agora, toda vez que eles perdessem uma batalha para os seus inimigos, sofressem na mão dos inimigos, era por causa do diabo, por causa de Satanás, do inimigo de Deus, do inimigo cósmico, o inimigo do povo de Deus, que era responsável por tudo que era do mal, todas as derrotas, fracassos e sofrimento deles. Tá entendendo como é que foi aí a construção? E aí nós vemos esses dois versículos. Um era pré-exílico, e dizia que foi Deus que se irou contra eles. E outro pós-exílico, que agora era Satanás que tinha provocado esse mal. Mas não fica só aí, não. Quem era esse Satanás? Não poderia ser um outro Deus, porque para o monoteísmo judaico só existia um Deus. Então quem era esse outro inimigo de Deus? Bem, aí veio aí o livro de Enoque. Eu falo lá no vídeo A Invenção do Diabo. Veio aí o livro de Enoque, com o mito dos anjos caídos, Anjos aí que foram rebeldes contra Deus e foram expulsos do céu. Então, esse Satanás era um desses anjos caídos. E também veio aí as respostas, por exemplo, para os milagres, os feitos a respeito de deuses pagões de outros povos. Porque assim como o povo de Israel tem aí na Bíblia, você pode ver Deus fazendo milagres, abrindo o mar, ressuscitando mortos, curando, você vê também os deuses pagões nas culturas de outros povos fazendo a mesma coisa. Mas antes, para o povo de Israel, isso era mentira, nada disso, esses deuses não existiam de verdade. Como diz lá no Salmo 115, Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, e tudo isso. Era só imagens vazias, era tudo mentira. Mas se não fosse?
E se os milagres realmente tivessem acontecido? Mas foram feitos não por deuses pagãos, e sim por anjos caídos que se passaram por deuses para os outros povos. Então eles começaram a afirmar: ah, sabe esse milagre que foi feito por seu Deus? Seu Deus não existe, na verdade é um anjo caído. Começaram a transformar os deuses de outras nações com anjos caídos. Você vê uma semelhança? Como, por exemplo, você vê outras entidades ou deuses de outras religiões sendo demonizados pelo cristianismo? Então, naquela época foi pelo judaísmo transformando em anjos caídos. E por falar em demônios, né, eu tenho o vídeo ali no canal Mente Independente sobre a origem dos demônios, como eu falei. E, na verdade, ele nem surgiu no judaísmo, os demônios. Surgiu na Grécia, com a palavra daimon, que é a palavra grega que daria origem à nossa palavra em português para demônios. Os daimons não eram maus, eram espíritos intercessores entre o homem e os deuses. Eram neutros e muitas vezes até faziam bem, protegiam, guiavam o destino. Sabe aquela voz de intuição que você tem que te avisa quando algo vai dar errado, vai dar certo, quando diz que algo é mal ou quando diz que algo é bom? Aquela intuição. Para os gregos, isso era os daimons. Né? Era de origem dos daimons, ou seja, dos demônios. Só que como isso se transformou na palavra para chamar os anjos caídos? Bem, na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, né, das escrituras hebraicas, melhor dizendo, é, quando foram traduzir, muitos nomes de deuses pagãos ou espíritos que não pertenciam ao Deus de Israel foram traduzidos como daimons. Eles usaram essa palavra final. Eram espíritos que não pertenciam ao Deus de Israel, então usaram essa palavra, daimons. Daí, esses daimons passaram a se referir aos deuses pagãos ou espíritos de outras culturas, de outras religiões, que também eram anjos caídos. Aí você entendeu? Demônios, anjos caídos. Essa ideia foi se amadurecendo cada vez mais até chegar no Novo Testamento, onde isso virou moda. Não, é demônios, começaram a usar para tudo. E é por isso que você vê no Novo Testamento Jesus expulsando demônios, você vê os discípulos, os apóstolos expulsando demônios, você vê exorcismos, né? E no Antigo Testamento você não vê isso. No Novo Testamento você vê isso em todos os lugares, porque já tinha virado moda. Ou seja, os demônios eles se tornaram responsáveis não por tudo que era do mal, não só por fracassos ou derrotas do povo de Israel, sofrimento, não, por tudo que causava mal ou sofrimento. Ou seja, eram calamidades, calamidades aí naturais, problemas na natureza, furacões, terremotos, como também por doenças. Qualquer doenças eram causadas por demônios. Se fossem doenças físicas ou psicológicas, eram a causa dos demônios. E eu gostaria que você assistisse então esses dois vídeos para se aprofundar ainda mais nessa ideia. Eu agradeço você por assistir esse vídeo e espero que você continue acompanhando os nossos vídeos no canal Mente Independente. Eu aqui no meu quarto falei, vou fazer esse vídeo especialmente para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.